Eu não me atrevo aqui a querer falar, eu estou dando um estudo sobre hermenêutica e exegese, tá? É uma forma resumida da gente ganhar alguns conceitos e com o passar do tempo, dos nossos encontros, a gente vai fortalecendo isso e detalhando mais, tá bom? Então, como interpretar a Bíblia? Pode pular, pastor, faz favor. Estudo e interpretação é a inspiração, que a gente viu lá, né? Os 3 elementos: revelação, inspiração e iluminação. Hermenêutica é a arte de interpretar textos inseridos no seu contexto. Exegese, arte de extrair e entender um texto. Agora nós vamos ver isso com mais propriedade. Comunicação e oratória é a homilética, arte de preparar, organizar e apresentar um sermão, palestra, discurso ou estudo. A retórica é a arte de argumentar em público através de sermões, palestras, discursos e estudos. Então a gente vai, no passar dos nossos encontros, nós vamos falar um pouquinho de hermenêutica, de exegese, de homilética e de retórica, tá? A gente vai, assim, é bom deixar claro que, quando a gente fala em sermão, que é comunicação e oratória, a gente pode estudar todas as técnicas possíveis e existentes, a gente pode receber treinamento, fazer gravações, simulações. Se você não tiver a unção de Deus, se o Espírito Santo não estiver presente, não vai tocar, não vai impactar. E o vice-versa também é verdadeiro. Às vezes você pode não ter nenhuma técnica dessa, mas o Espírito Santo está com você. E aí vai tocar e vai acontecer. Agora, tudo na vida é importante, a gente ter o conhecimento, né? Por exemplo, eu estava no começo aqui, eu citei para eles, eu não entendo nada lá da mesa técnica. Semana passada eu cheguei aqui, de um jeito ou de outro, eu fui fuçando junto com o Vitor, nós conseguimos fazer funcionar o Data Show. Desligamos tudo lá, bagunçamos. Faltou técnica para mim. Poderia ter fluído de um jeito muito melhor. Hoje eu cheguei aqui com o arquivo, o pastor rapidamente foi organizando tudo e está aí, né? Então, essa é a diferença do conhecimento. Eu estou usando um pouquinho de retórica agora, dando uma ilustração do que a gente vai tentar, da vantagem de conhecer essas coisas, tá? Vai lá, pastor. 2 Timóteo 3,16 fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Engraçado que aqui, nessa 2 Timóteo, nesse trecho, a palavra de Deus quase que resume tudo que eu falei desde o começo para vocês aqui. Não é? É muito interessante isso. Ô Gá, você não traz um copinho d'água para mim? Beleza, obrigado. Pode pular, pastor. Vamos tentar ver esse mesmo texto de uma outra maneira, antes da gente entrar nos detalhes técnicos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós lemos lá, tudo um texto emendado no outro. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Para quê e por quê? É uma pergunta. Quando a gente lê o texto, você já faz isso. Eu li uma frase: toda a Escritura é inspirada por Deus. Espera aí, mas para quê e por quê? Você começa a fazer a exegese, né? Aí, se você quebrar o texto, precisa muito cuidado para fazer isso, mas é interessante a gente... Paz, seja bem-vindo. É muito interessante a gente fazer isso. Aí o texto continua, que a gente viu, estava tudo emendado. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, mas a gente enfiou uma pergunta ali de exegese. Para quê e por quê? Útil para o ensino. Para quê e por quê? Transferência de conhecimento, de informação e de instrução. É uma resposta?
sobre útil para o ensino, eu me perguntei, por que a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino? Eu fiz uma pergunta para mim. E aí, claro, se você debruçou sobre a Bíblia, orou antes, pediu inspiração para o Espírito Santo, ele começa a te trazer. Mas uma forma simples é a gente tentar buscar o entendimento do texto, né? Vocês vão ver que o que eu fiz aí é o básico, isso aí não é inspiração nenhuma, eu fiz o básico. Eu fui lá no dicionário, o que é ensino? Transferência de conhecimento. Foi uma resposta que eu encontrei. Para repreensão, fiz a mesma coisa. O que é repreensão? Fui lá no dicionário. A advertência feita em relação a um ato praticado. Meu Deus, começou a clarear para mim. Para correção, o que é correção? Ato ou processo ou efeito de corrigir. Para a instrução na justiça, maneira de perceber, avaliar o que é direito, o que é justo. Você percebe como você começa a desmontar o texto e ao mesmo tempo montar ele dentro da sua cabeça? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a gente viu que para você ser preparado, ou para você ministrar alguém para ser preparado para a boa obra, a gente tem que transferir conhecimento, né? Ou instrução, ou informação. A gente tem que advertir em relação a alguns atos praticados ou ainda não praticados, que é o que o nosso pastor faz todo domingo aqui, toda quinta. A gente tem que trabalhar a correção, né, que é o efeito de corrigir. Nosso pastor, ou os evangelistas, os pastores aqui, fazem isso direto quando estão fazendo o discipulado, quando alguém vem conversar, né? Para quê? Para que seja instruído na justiça, ou seja, avaliar o que é direito, o que é justo. Então você vai usar aqueles elementos de cima para passar para a pessoa que está sendo ministrada ou discipulada aquilo que é direito, que é justo, segundo a palavra de Deus. Vocês perceberam que a gente pegou um simples texto? Depois nós vamos ver isso lá, as formas de pregação, os tipos de pregação, etc. Na semana que vem dá, porque vocês vão para o saltinho agora, né? Glória a Deus. Mas a gente desmontou um texto, quase que a gente montou uma pregação aqui. Você percebeu isso? Você desmontou o texto, você já começa. Aí você pode pegar ali, ó, útil para o ensino, né? Que trecho da Bíblia que fala da importância do ensino? Pô, nós começamos a ver aqui, 2 Pedro, ele fala da fé, virtude, do conhecimento, e você vai buscar outros textos, você vai discorrer sobre isso. Aí você volta para a base da ministração, para a repreensão, aí você vai falar, dá exemplos da palavra onde Deus repreende, onde Jesus repreende, e o porquê que ele faz isso, e com qual intenção, né? E para a correção, Deus corrige, vamos buscar na palavra, aí você dá uns exemplos de versículo, pá, e volta para cá, né? Aí vai falar que tem que instruir conforme a justiça de Deus, vamos buscar texto para afirmar isso, né? Claro, aqui vai faltar uma conclusão, depois a gente vai ver mais para frente como é que a gente busca elementos para conseguir uma conclusão e uma aplicação prática da palavra, tá? De novo, repito, você pode conhecer todas as técnicas, se a unção do Espírito Santo não estiver com você, não vai acontecer nada, e o vice-versa também, você pode não conhecer nada, e se a unção estiver com você, você vai transmitir uma mensagem linda, uma aplicação prática da mensagem também muito linda, né? Mas é importante conhecer alguns elementos que, assim, são aplicados por vários pastores aí de renomes, né? Pode pular, pastor. Esse é um texto que está em 2 Pedro 3,16, ainda dentro dessa lógica de entender,
3:16, 17. Pedro está falando de Paulo. E olha que interessante o que ele escreve. Ele fala assim, ele, quem? Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos, que é o assunto que ele tinha relatado antes na carta dele. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, nós vimos o que é ignorância, gente. Vocês perceberam? Ignorância é sinônimo de treva. Então, de novo, fixar isso. Satanás poderia ser chamado o príncipe da ignorância. Ele quer nos manter ignorante. Ignorante do quê? Da verdade, da palavra de Deus. As quais os ignorantes, ou seja, aqueles que estão nas trevas, e instáveis, torcem, ou seja, eles modificam. Como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, ele está dizendo assim, algumas pessoas que ainda estão nas trevas, pegam as cartas de Paulo que estavam circulando, porque eles faziam as cópias para circular, e distorcem elas, né? E também fazem isso com outras partes da Escritura, talvez o Velho Testamento, enfim, o Pentateuco, etc. Aí ele conclui, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos quais que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Ele está dizendo assim, de novo, né? 2 Pedro, a gente viu logo no começo, ele fala do conhecimento, ele fala que você tem que juntar vários elementos, virtude, fé, domínio próprio, para você que já conhece aquilo que ele entregou através da primeira carta, que é o básico. Ele fala assim, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios, tá? Ou seja, os que ainda estão nas trevas de alguma forma e distorcem a palavra de Deus. Vai lá, pastor. Hermenêutica, vamos agora num termozinho, alguns resumos práticos, né? Vem do termo hermeneutique, no dicionário Aurélio, eu gosto muito de usar ele, é a interpretação do sentido das palavras, interpretação dos textos sagrados, arte de interpretar. É uma definição mais específica, é a ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação. Em sua abrangência, trata da teoria da interpretação de sinais, símbolos de uma cultura ou leis. Então você pode aplicar hermenêutica na palavra de Deus, ou você pode aplicar hermenêutica em outros textos, tá? E ela é uma técnica, é uma ferramenta. Vai lá, pastor. A hermenêutica, a gente pode dividir ela de algumas maneiras. A geral é aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita. A específica é que se aplica a determinados tipos de produção literais, tais como leis, histórias, profecias, poesias. Nós vamos tratar o foco dentro do campo da aplicação da Bíblia. Tá? Não vamos entrar nos outros, porque a hermenêutica abre um leque absurdo, né? Você fica semanas estudando isso e não chega a nenhuma conclusão. Nenhuma conclusão definitiva, né? Método analítico. Método analítico de hermenêutica. É um método utilizado nos estudos pormenorizados, com passos básicos: observação, interpretação, correlação e aplicação. Observação é extrair do texto o que realmente ele descreve. Esse é um trabalho que eu me debruço, às vezes eu pego alguns textos e eu fico orando, pedindo, o Espírito Santo me mostra, porque tem momentos que a gente realmente trava, não consegue entender o que o autor quis dizer. Interpretação é buscar a explicação e o significado daquilo. A correlação é comparar narrativas ou mensagens de um fato escrito por vários autores. A gente tem os evangelhos, né, escritos, Mateus,
Marcos, Lucas, né? Se a gente... pena que eu não coloquei aqui, eu tenho uma imagem que mostra, assim, todas as principais passagens e quais são citadas por um, por outro e por outro. E aí você vai ver que ficam uns buracos. Então, se você pegar fazer uma correlação, você vai ver que eles não são exatamente iguais, mas eles transmitem a mesma mensagem, né? A aplicação é buscar mudanças de atitude e de ações em função da verdade descoberta. Tá? Vai lá. Estou acabando já, né? Estou atrasando vocês. Método sintético é outro método. É o método utilizado nos estudos que abordam cada livro como uma unidade inteira e procura o seu sentido como um todo, de forma global. Como, por exemplo, a Epístola aos Hebreus enfatiza a palavra superior. Pula aí que acho que tem um resumo. Mais um. Mais um aí, vamos ver. Isso aí que eu queria. Isso aí eu bati uma foto da minha Bíblia, é uma King James. Quando começa cada livro, ela tem esse quadro de um método sintético, vamos dizer assim. Então ele pega o livro todo e tenta criar um tema sobre ele. A gente viu lá, por exemplo, superior, né? Então, ele fala aqui, Cristo é superior a anjos e profetas, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sacerdote, Cristo é superior à lei de Moisés, Cristo é o caminho para um estilo de vida superior. E aí, aonde ele está revelando isso? Cristo é superior aos anjos, capítulo 1 e 2. Cristo é superior a Moisés, está falando do líder, capítulo 3 e 4. Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, sacerdote. Esse é um tema aí que dá uma ministração fantástica. Você vai voltar lá atrás, no Antigo Testamento. Porque Jesus não era um sacerdote formal, né? Mas tem uma explicação, porque ele foi considerado como um sacerdote superior. Cristo é superior à lei de Moisés, por quê? Por causa do sacrifício. Cristo é o caminho para um estilo de vida superior, né? Ele é um exemplo. E aí ele começa, olha como é interessante isso, né? Ele pega a época, foi escrito no ano 70 depois de Cristo, ele pega o lugar, foi escrito em um lugar judeu-cristão, né? Temas: o melhor caminho é a vida. Aí ele fala lá, revelação, líder, sacerdote, sacrifício. Cristo é superior a tudo isso. E a vida, que é o exemplo, Cristo é o caminho para um estilo de vida superior. Esse é um método de hermenêutica, né, que foi aplicado aí na King James. Beleza? Volta aí, pastor. Pode ser, está adiantado já, pode ser no temático, que é o outro método. É o método utilizado para estudar um livro com um assunto específico, ou seja, um tema específico e definido. Que é esse aí que a gente viu. Como exemplo, temos a fé no livro de Hebreus: salvadora, comum, pequena, grande, vencedora, e aí outras citações. Pode pular, pastor. Método biográfico. E aí é você estudar a biografia de alguém, né? Você pode fazer isso por observações, por dificuldades, por aplicações possíveis. Pode pular. Posso fazer uma observação, Marcos? Claro. É o que eu falei aqui, eu não estou aqui ensinando ninguém, por favor. Eu estou aqui compartilhando algo que eu já estudei, né? E nós estamos estudando junto isso que eu já estudei, legal? Muitas vezes a gente admira muito as pregações do YouTube, os pastores falando, nossa, como faço isso? E no fim eles estão todos em cima dessa base. Eles têm estudo teológico, eles têm hermenêutica, eles têm interpretação, eles têm... Exatamente. E na verdade eles estão, aplicando esses princípios. Essas técnicas, essas ferramentas, né? Essas ferramentas, né? De novo, um exemplo, né? Semana passada eu não conseguia ligar o data show. Então, mas qual foi a ferramenta que eu apliquei? Eu falei, Vitor, qual que é o cabo que chega lá no data show, sai da mesa e chega no data show? Primeira coisa, vamos entender isso. Nós achamos.
É esse. Legal, liga o data show, ligou. O data show está como HDMI, como RS2, está como HDMI, pum, bateu. Pô, enfia o cabo no computador, não dá sinal. Enfia no outro, não dá sinal. Está faltando alguma coisa, faltava ligar a tomadinha ali. Ligaram a tomadinha, pô, conectou. Através de uma lógica que eu improvisei na hora, junto com o Vitor, a gente foi estabelecer uma ferramenta de lógica para chegar numa conclusão. É o que esse pessoal faz, né? Assim, e são pessoas que estudam muito, lê muito, né? Esses dias eu vi um pastor famosíssimo aí, falando que ele já leu, não sei quantas vezes, todas as pregações de, acho que é Spurgeon, que tem pregações maravilhosas. Quer dizer, imagine o nível de conhecimento, de citação que não está dentro da mente dele, né? E com a inspiração do Espírito Santo, aí flui mesmo. Vai lá. Dentro do método biográfico, tem o bibliográfico avançado, né? Aí já entra no quando viveu a pessoa, onde a pessoa nasceu, qual a sua vocação, quem foi seu cônjuge, faça um gráfico das viagens da pessoa, como a pessoa morreu. Você vai ilustrando tudo isso na tua ministração. Na semana que vem, se der tempo, eu vou pegar um trechinho de uma ministração, usar o conhecimento do pastor aí, ele projeta para a gente aqui. Vocês vão ver que a hora que o pastor abre a ministração, é impressionante. Ele vai descrevendo tudo isso, e ele me coloca no meio do acontecimento. Eu consigo enxergar o que estava se passando na época, que ele vai descrevendo tudo, né? Tem numa das apostilas lá, tem uma ilustração que é muito interessante. Quem está ministrando aqui e mostra meio de lado a plateia, que é o público que está recebendo. E aí, ele pegou um cartazinho e colocou na mão de cada um. Um estava escrito assim, revela para mim que Deus me ama de novo. O outro fala assim, entrega uma palavra, alguma coisa, meu filho está precisando disso, fala disso para ele. E o outro falando, tipo assim, o que as pessoas estão esperando que você entregue, né? Então, para você prender a atenção e trazer, porque cada um vem com uma expectativa, está vivendo um momento, é muito importante você pegar quem você está entregando e tentar trazer para dentro do contexto do que você vai falar. Fazer ela viver aquilo, ela enxergar, a mente dela projetar aquilo, tá? Vai lá. E aí tem o método do estudo indutivo. Se baseia na convicção de que o Espírito Santo ilumina a quem examina as Escrituras com sinceridade. Eu tenho muito medo disso. Cada um tem uma maneira de ser. Eu tenho muito medo disso. Porque às vezes eu estou lendo e eu falo, Senhor, ai de mim, porque eu começo, como é que eu vou dizer? Eu começo a pegar um entendimento meu e eu começo a querer provar o meu entendimento através de um texto. Enquanto tem que ser o vice-versa. O texto me trazer algo, me revelar algo, né? Você dá um tique lá, pastor? Essas ferramentas, quando a gente começa a estudar com mais liberdade, com mais tempo, é muito interessante. Aí você começa a dar exemplos. Vai lá. A exegese significa, nós vimos hermenêutica, agora é exegese. Palavra difícil de falar, né? Exegese. A palavra exegese significa tirar o significado do texto bíblico. É o estudo cuidadoso e sistemático de um texto para comentários visando o esclarecimento ou interpretação do mesmo. Ou seja, para mim fazer uma exegese, falando de uma maneira simples, tá? Está gravando, depois se alguém ouve, fala, ai, que bobagem que o Marcos falou, mas falando de uma maneira simples, a hermenêutica te entrega ferramentas para você fazer a exegese. Resumo é isso. Quais ferramentas eu vou interpretar, tirar o significado de um texto bíblico? Eu vou usar uma das ferramentas da hermenêutica. E aí você começa a desenvolver aquilo, você vai ficando muito sagaz em tirar as informações, claro, de novo, com a unção do Espírito Santo, tá? Pré-requisitos. Tenha uma vida afinada com o Espírito Santo, pois ele é o único intérprete. Vá você mesmo diretamente ao texto, não permitindo que alguém pense por você. Eu confesso que eu passei um tempo muito grande da minha vida de convertido assistindo pregação.
Se você pegar aqui o meu YouTube, a biblioteca, eu tenho, assim, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Ah, essa pregação aqui se encaixa em teologia, essa pregação aqui se encaixa sobre Apocalipse. Crio lá, e tem N vídeos lá dentro. Eu ficava assistindo aquilo, eu ia tomar banho, eu ficava escutando, ia dormir, colocava fone de ouvido, ia caminhar, botava fone de ouvido. Eu estava fazendo alguém trazer para mim, claro que são pessoas iluminadas, consagradas, o Espírito Santo está nelas, mas era uma revelação que eu estava fazendo alguém trazer para mim, né? E aí eu comecei a orar para Deus, e assim, o Senhor tem sido muito bondoso comigo, Ele tem me ministrado, eu tenho conseguido tirar aquilo que Ele deseja me mostrar, né? Porque a palavra é viva, né? Ela é eficaz, você lê, eu estava comentando com o pessoal aqui outro dia, na minha Bíblia eu tenho um monte de anotação, tal, não sei o que, às vezes eu estou lendo um texto e falo, por que eu anotei isso? Ou por que eu dei ênfase para isso? Tipo assim, quando eu li e anotei, era importante para mim, estava me ministrando, estava me transformando. Aí quando eu leio de novo, já não é relevante mais, porque é o que Pedro, na segunda carta de Pedro, ele fala, agora a gente está precisando desenvolver outras coisas, né? E aí Deus ministra de novo. Então, procure o significado de cada palavra dentro do seu contexto. Procure o significado de cada palavra dentro do seu contexto. Essa é uma frase que a gente tem que carregar com a gente. Vai, pastor. Texto fora do contexto. Vamos dar um exemplo bobo aqui, tá? Lucas 15, 1, 6, a parábola das 100 ovelhas. Trata da preocupação de Deus, que através do seu amor eterno e de sua graça ilimitada, em querer salvar aquele perdido. Mas, também, ela pode ser usada por membros faltosos. Oi? Ela pode ser usada por membros faltosos que se ausentam da comunhão e querem comprometer o pastor para justificar uma falha de si mesmo. Aí ela vai lá e fala, o uso indevido desse texto serve somente para dar respaldo a uma alegação de que o pastor não saiu à procura daquele que se afastou, daquele membro. Esqueceu ele. Ei, o pastor me esqueceu, não veio atrás de mim. Que pastor é esse? Ele não cuida das ovelhas perdidas, né? E, portanto, magoado e cheio de razões, não voltará ao aprisco, entre aspas, né, de onde saiu. Você vê que é o uso de um texto fora do contexto. Eu posso fazer isso? Cabe. Mas é o que o texto original quis dizer? Não é. No meu entendimento, não é. Ele está dizendo do amor de Deus em buscar aquele perdido. Tá? Vira aí, pastor. Semana que vem a gente começa a focar algumas coisas mais legais de ver, né? Tipos de sermão, temático, textual, expositivo. Ele precisa ser pregado de uma forma lógica, organizada. Tudo precisa ter início, meio e fim. Esse é o segredo para que os ouvintes entendam claramente a pregação. Acho que tem mais um slide só aí, pastor, vê aí. A gente tem que ter uma introdução, uma proposição, que é a tese, a gente precisa ter o desenvolvimento e nós precisamos ter a conclusão. Aí dentro daqueles 3 tipos de sermão, nós vamos ver isso daí, como é que isso funciona. Vai, pastor. Acho que acabou, né? Acabou. Semana que vem a gente vai falar disso, mas assim, uma coisa que a gente nunca deve fazer, ou tentar evitar ao máximo, é a gente se propor a ministrar, aí chega aqui, a gente abre a Bíblia, vai ler o texto, e erra o texto, pula o texto, ou pula uma palavra, ou esquece uma vírgula. Isso, de novo, aquilo, você não está prendendo a atenção do público, você está, quem olha para, ele não se preparou, ele não estudou, né? Sempre lê um capítulo antes, um capítulo depois, para você poder entender o contexto, para você poder ministrar aquilo ali. Quando os evangelhos, então,
sempre, antes ou depois, Jesus está concluindo, ele está fechando, ele está usando uma coisa que aconteceu antes ou depois para fechar a ideia do que está ali. Ou o que está ali não foi fechado a ideia, está vindo depois. Tenta observar isso, né? Aí nós vamos ver como isso atrapalha a transmissão de uma mensagem, né? E como é importante a gente se preparar mesmo para transmitir uma mensagem, né? Porque é uma oportunidade única a gente estar aqui em cima, a gente ter uma oportunidade de entregar algo para alguém. Nada que acontece nas nossas vidas, quando a gente entrega a vida para Deus, nada é por nossa vontade, principalmente, às vezes, ganhar uma oportunidade. Então, se isso aconteceu, a gente tem que se preparar, né? Deus confiou para você um trabalho, a gente precisa se preparar. Improvisar, para quem tem esse dom, é muito fácil, né? Se a gente chegar para o pastor Júlio agora ali e falar, ministra aí 40 minutos, ele vai fazer tchup, 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 tá, aqui, pá, vai citar versículo para cá, para lá, vai, vem e tal, mas quem não tem essa habilidade, é legal se preparar mesmo, ler muito, amém? Vamos orar para a gente encerrar, semana que vem a gente continua, se Deus permitir. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos entregou hoje. Nós cremos que se nós estamos aqui, se nós participamos desse momento, é porque foi a tua vontade, papai, e estar debaixo da tua vontade é o nosso desejo, é a nossa alegria. Nós sabemos que o teu desejo para a nossa vida é o melhor possível. O Senhor deseja que a gente viva plenamente tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O Senhor deseja que a gente consiga ler a tua palavra, interpretar de forma clara e cristalina aquilo que o Senhor revelou e iluminou um homem para escrever. Então esteja conosco, papai, nos próximos encontros, nos próximos estudos, para que a gente possa, papai, assimilar todas essas ferramentas, esse conhecimento, para poder discipular uma pessoa individualmente, para poder discipular alguém na casa da gente, ou mesmo para, numa oportunidade, poder ministrar dentro da igreja. Essa é a nossa petição. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos pelo dia de amanhã. Esteja, papai, junto com os irmãos que vão agora para o monte te buscar, eles vão orar, eles vão declarar que estão sedentos da tua presença. Acompanhe cada um deles, papai, leve eles em segurança, traga eles de volta em segurança, coloca anjos do lado dele, papai. E principalmente, Senhor, se manifesta lá no monte, entrega a tua presença, papai, firme, clara e cristalina para eles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.